Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 24. Maud Ivory colocou o corpinho magro na frente de Lucy Gray, contraiu o rosto e apertou as mãos em punhos. Dê meia volta, Billy Taupe. Ninguém quer você aqui. Billy Taupe oscilou de leve enquanto observava o grupo. É menos querer e mais poder, Maud Ivory. Também não precisamos de você. Sai fora e leva sua garota fuinha junto, ordenou Maud Ivory. Lucy Gray passou o braço em volta da garotinha e apertou de leve, para acalmá-la ou para segurá-la. O som de vocês está fraco. Vocês estão fracos, disse Billy Taupe com a voz arrastada e bateu com uma das mãos no instrumento. A gente se vira sem você, Billy Taupe. Você fez a sua escolha. Agora nos deixe em paz, disse Barba Azure, a voz baixa dura como o aço. T-Member não disse nada, mas deu um pequeno aceno de concordância. O rosto de Billy Taupe foi tomado de dor. É isso que você acha, CC? Clerk Carmine puxou a rabeca para perto do corpo. Apesar de o bando variar em tom de pele, de cabelo e nas feições, Corellano separou uma semelhança clara entre os dois. Irmãos, talvez? Você pode vir comigo. Ficaríamos bem, nós dois, suplicou Billy Taupe, mas Clerk Carmine se manteve firme. Tudo bem. Não preciso de vocês. Nunca precisei de nenhum de vocês. Nunca vou precisar. Sempre fiquei melhor sozinho. Dois pacificadores começaram a se aproximar dele. O que tinha dado a garrafa de bebida para Lucy Gray botou a mão no braço dele. Vamos embora, o show acabou. Billy Taupe se soltou da mão do pacificador e lhe deu um empurrão embriagado. Em um instante, o humor sociável do prego mudou. Corellano sentiu a tensão, afiada como uma faca. Mineiros que o tinham ignorado ou assentido para ele por cima das garrafas ficaram beligerantes. Os pacificadores se impetigaram, alerta de repente, e ele viu seu próprio corpo quase em posição de sentido. Quando 6 pacificadores se aproximaram de Billy Taupe, ele sentiu os mineiros se adiantarem. Ele estava se preparando para a briga que tinha certeza que começaria quando alguém apagou as luzes, deixando o prego na escuridão. Tudo parou por um instante e o caos explodiu. Um soco acertou a boca de Coriolanus, fazendo-o usar os próprios punhos. Ele golpeou arbitrariamente, concentrado apenas em garantir seu círculo de segurança. A mesma selvageria animal que ele sentira quando os tributos o caçaram na arena tomou conta dele de novo. A voz da Dra. Gall ecoou em seus ouvidos. Isso é a humanidade em seu estado natural. É a humanidade despida. E ali estava a humanidade despida de novo. E de novo, ele era parte dela. Socando, chutando, os dentes à mostra na escuridão. Uma buzina tocou repetidamente fora do prego e faróis de caminhão iluminaram a área perto da porta. Apitos soaram e vozes gritaram para que a multidão se dispersasse. As pessoas correram para a saída. Coriolanus lutou contra a onda, tentando localizar Lucy Gray, mas decidiu que a melhor chance de encontrá-la seria lá fora. Ele abriu caminho entre os corpos, ainda dando socos ocasionais, e saiu no ar noturno, onde os moradores do distrito foram embora e os pacificadores se reuniram, fingindo perseguir alguns arruaceiros. A maioria nem estava de serviço, e não havia unidade organizada para resolver a erupção espontânea. Na escuridão, ninguém tinha certeza de com quem tinha brigado. Melhor deixar de lado. Mas Coriolanus achou tenso. Diferentemente do enforcamento, os mineiros tinham reagido agora. Sugando o lábio cortado, ele se posicionou de forma a poder observar a porta, mas as últimas pessoas saíram e não houve sinal de Lucy Gray, do bando e nem mesmo de Billy Taupe. Ele se sentiu frustrado por ter chegado tão perto, mas não ter conseguido falar com ela. Havia outra saída no prego? Sim, Corellano se lembrava de uma porta perto do palco, por onde eles devem ter conseguido sair.
Mayfair Lip não tinha tido tanta sorte. Ela estava ladeada por pacificadores, não presa, mas também sem a liberdade de ir embora. Não fiz nada de errado! Vocês não têm o direito de me segurar! Disse ela para os soldados, com desprezo na voz. Desculpe, moça, disse um pacificador. Para sua própria segurança, não podemos deixar que vá embora sozinha. Ou você nos deixa levá-la, ou nós chamamos seu pai para sabermos o que fazer. A menção ao pai fez Mayfair calar a boca, mas não melhorou a atitude. Ela estava furiosa, os lábios apertados em uma linha tensa e cruel, que dizia que alguém pagaria por isso. Ela só precisava de tempo. Não parecia haver muito entusiasmo para tarefas de levá-la em casa, e coriolanos e sejanos foram recrutados para o serviço, ou por terem se portado bem no enforcamento, ou por estarem ambos relativamente sóbrios. 2 oficiais e 3 outros pacificadores formaram o resto do grupo. A essa hora, com esse clima, é melhor a gente se precaver, disse um oficial. Não é longe. Quando eles foram percorrendo as ruas, as botas esmagando o cascalho, Coriolanus precisou apertar os olhos na escuridão. Havia postes de rua iluminando a capital, mas ali era preciso contar com brilhos esporádicos de janelas e com os raios pálidos da lua. Desarmado, sem nem a proteção do uniforme branco, ele se sentia vulnerável e se aproximou mais do grupo. Os oficiais tinham armas. Com sorte, isso afastaria qualquer agressor. Ele se lembrou das palavras da avó. Seu pai mesmo dizia que aquelas pessoas só bebiam água porque não chovia sangue. Você ignora isso por sua própria conta e risco, Coriolanus. Haveria pessoas de olho esperando uma chance de saciar a sede? Ele sentiu falta da segurança da base. Felizmente, depois de alguns poucos quarteirões, as ruas se abriram em uma praça deserta, que ele percebeu que era o local da colheita anual. Algumas luzes espaçadas o ajudaram a caminhar através dos paralelepípedos sob os pés. Posso chegar em casa sozinha a partir daqui, disse Mayfair. Não estamos com pressa, disse um dos oficiais. Por que não me deixam em paz? Reclamou ela. Por que você não para de andar por aí com aquele imprestável? Sugeriu o oficial. Acredite em mim, isso não vai acabar bem. Ah, cuida da sua vida! Eles atravessaram a praça na diagonal, saíram dela e seguiram uma via recém-pavimentada até a rua seguinte. O grupo parou na frente de uma casa grande que poderia ser considerada mansão no Distrito 12, mas não chamaria a menor atenção na capital. Pelas janelas, escancaradas no calor de agosto, Coriolanus teve vislumbres de aposentos iluminados e mobiliados, nos quais ventiladores elétricos zumbiam e balançavam as cortinas. Seu olfato captou o aroma do jantar. Presunto, ele achava, o que fez sua boca aguar de leve e diminuiu o gosto de sangue nos lábios. Talvez fosse melhor ele não ter encontrado Lucy Gray. Seus lábios não estavam adequados para um beijo. Quando um dos oficiais botou a mão no portão, Mayfair passou por ele, correu pelo caminho e entrou em casa. A gente não devia falar com os pais dela? Perguntou o outro. Pra quê? Perguntou o primeiro. Você sabe como o prefeito é. Vai dar um jeito de fazer com que as saídas dela à noite virem nossa culpa. Não estou precisando de sermão nenhum. O outro murmurou alguma coisa concordando, e o grupo voltou pela praça. Quando Coriolanus estava indo atrás, um chiado baixo e mecânico chamou sua atenção, e ele se virou para os arbustos escuros na lateral da casa. Conseguiu identificar uma figura imóvel na escuridão, as costas na parede. Uma luz no segundo andar foi acesa, e o brilho amarelo revelou Billy Tope, o nariz ensanguentado, olhando para Coriolanus de cara feia. Ele estava segurando o instrumento, a fonte do chiado, contra o peito. Coriolanus abriu os lábios para alertar os demais, mas alguma coisa segurou sua língua. O que foi? Medo? Indiferença? Insegurança sobre como Lucy Gray reagiria? A banda deixou clara a posição em relação ao rival dele, mas ele não sabia como interpretariam se Coriolanus o dedurasse, o que poderia fazer com que o garoto fosse parar na cadeia. E se transformasse Billy Tope em um personagem digno de solidariedade, alguém por quem eles lutariam e que perdoariam.
Ele percebera que lealdade era coisa séria no bando. Por outro lado, será que gostariam? Especialmente Lucy Gray, que talvez estivesse muito interessada em saber que seu antigo amor tinha corrido para a casa da filha do prefeito em busca de consolo. O que ele tinha feito para ser expulso de tudo relacionado ao bando, da banda e de casa? Ele se lembrou das últimas palavras da música dela, da cantiga que ela cantou na entrevista. Pena que eu sou a aposta que a colheita lhe tirou. O que você vai fazer quando a morte me levar? A resposta tinha que estar ali. Mayfair apareceu e fechou a janela, puxou a cortina, bloqueou a luz e escondeu Billy Tope. Os arbustos se agitaram e o momento passou. Córeo? Sejanus tinha voltado para buscá-lo. Você vem? Desculpe, me perdi nos pensamentos, disse Coriolanus. Sejanus indicou a casa. Me lembra a capital. Você nunca diz minha casa, observou Coriolanus. Não. Para mim, minha casa sempre vai ser o Distrito 2, confirmou Sejanus. Mas não importa. É provável que eu nunca mais retorne para lá. Quando eles estavam voltando, Coriolanus se perguntou sobre sua chance de ver a capital de novo. Antes de Sejanus chegar, ele achava que era 0. Mas se ele pudesse voltar como oficial, talvez até herói de guerra, talvez as coisas ficassem diferentes. Claro que nesse caso, ele precisaria de uma guerra na qual se destacar, assim como Sejanus precisava de uma para ser paramédico. Os ombros de Coriolanus relaxaram quando o portão da base se fechou após eles passarem. Ele lavou o rosto e subiu na cama acima dos roncos inebriados do poste. Seus batimentos cardíacos ecoavam nos lábios inchados enquanto ele repassava a noite. Tudo aconteceu como um sonho. Ver Lucy Gray, ouvi-la cantar, a alegria dela ao vê-lo. Isso até Billy Tope aparecer e estragar o reencontro. Era mais um motivo para odiar Billy Tope, embora ver a rejeição do bando a ele tivesse sido profundamente satisfatório. Confirmava que Lucy Gray era sua. No café da manhã de domingo, chegou a má notícia de que, por causa da altercação da noite anterior, nenhum soldado podia sair da base sozinho. Os superiores estavam até considerando tornar o prego proibido. Sorriso, Mosquitinho e Poche, apesar de estarem de ressaca e machucados da noite anterior, lamentaram o jeito como as coisas estavam, por não terem nada para ansiar se as saídas de sábado fossem canceladas. Sejanus só se importou porque Coriolanus se importou, pois reconheceu que era mais uma barreira para que ele visse Lucy Gray. Será que ela vem te visitar aqui? Sugeriu ele, quando estavam limpando as bandejas. Ela pode fazer isso? Perguntou Coriolanus, mas torceu para que ela não fosse, mesmo que pudesse. Ele tinha pouco tempo sem atividades, e onde eles poderiam conversar? Pela cerca? Como isso seria visto? Do jeito que ele ficara envolvido no romance na noite anterior, estava planejando cumprimentá-la com um beijo, mas pensando melhor, isso geraria uma avalanche de perguntas dos seus companheiros de quarto e, sem dúvida, provocaria espanto nos oficiais. A história deles, inclusive seu alistamento forçado, acabaria surgindo e, com isso, a trapaça nos jogos. Além do mais, considerando o estresse entre os moradores locais e os pacificadores, seria melhor manter o relacionamento em particular. Sussurrar pela cerca talvez encorajasse boatos de que ele era simpatizante dos rebeldes ou, pior ainda, espião. Não, se eles iam se encontrar, ele teria que ir até ela, em segredo. Naquele dia, haveria uma rara oportunidade para procurá-la, mas ele precisaria de um companheiro para sair com ele da base. Acho melhor manter as coisas entre nós em segredo. Ela poderia se encrencar se viesse aqui. Sejanus, você tinha planos para hoje ou... Começou ele. Ela mora em um lugar chamado Costura, disse Sejanus. Perto da floresta. O quê? Eu perguntei a um dos mineiros ontem, muito casualmente. Sejanus sorriu. Não se preocupe, ele estava bêbado demais, não vai lembrar. E sim, eu ficaria feliz de ir com você. Sejanus disse aos colegas de quarto que eles iriam à cidade ver se conseguiam trocar um pacote de chiclete da capital por papel de carta,
Mas a desculpa se mostrou desnecessária, pois todos os companheiros foram descansar os corpos maltratados depois do café da manhã. Coriolanus desejava ter dinheiro para algum tipo de presente, mas não possuía um centavo sequer. Quando passaram pelo refeitório na saída, seu olhar pousou na máquina de gelo e ele teve uma ideia. Naquele calor, os soldados podiam pegar gelo livremente para botar nas bebidas ou para se refrescar. Esfregar cubos no corpo oferecia um pouco de alívio na sauna que era a cozinha. Biscoito, que ele tinha conquistado por ter feito um bom trabalho lavando louça, deu a Coriolanus um saco plástico velho. Como o dia estava quente demais, ele concordou que seria boa ideia levar um pouco de gelo para evitar insolação. Coriolanus não sabia se o bando tinha freezer, mas pela cara das casas pelas quais ele passara a caminho do enforcamento, ele achava que era um luxo que poucos podiam ter. De qualquer forma, o gelo era de graça, e ele não queria chegar de mãos vazias. Eles assinaram a saída no portão, onde o guarda os avisou para tomarem cuidado, e saíram andando na direção que eles lembravam como sendo a da praça da cidade. Coriolanus estava apreensivo, mas com as minas fechadas, um silêncio pairava sobre o distrito, e as poucas pessoas por quem eles passaram os ignoraram. Só havia uma pequena padaria aberta na praça, as portas escancaradas para que a brisa aliviasse o calor dos fornos. A dona, uma mulher de cara vermelha, não tinha interesse em dar direções para clientes não pagantes, e Sejanus trocou o chiclete chique por um pão. Ela cedeu, os levou para a praça e apontou para a rua que eles tinham que seguir para chegar até a costura. Depois do centro da cidade, a costura se espalhava por quilômetros, as ruas comuns se dissolvendo rapidamente em uma teia de ruelas menores e sem identificação, que subiam e sumiam sem motivo evidente. Algumas tinham fileiras de casas idênticas e velhas, outras tinham estruturas improvisadas, que seria generosidade chamar de barraco. Muitas casas estavam tão escoradas, remendadas ou quebradas que a estrutura original não passava de uma lembrança. Muitas outras foram abandonadas e saqueadas. Sem entender a lógica de organização e nem ter ponto de referência, Coriolanus ficou desorientado quase imediatamente, e sua inquietação voltou. De vez em quando, eles passavam por alguém sentado na porta ou na sombra de casa. Ninguém parecia minimamente simpático. As únicas criaturas sociáveis eram os pernilongos, cuja fascinação por seu lábio cortado fazia com que precisassem ser sempre espantados. Com o sol que ardia, a condensação do saco de gelo derretendo deixou uma mancha molhada na perna da calça dele. O entusiasmo de Coriolanus também começou a se dissolver. A sensação que ele sentira na noite anterior no prego, a mistura de embriaguez e desejo, parecia um sonho febril agora. Talvez isso tenha sido uma ideia. É mesmo? Perguntou Sejanus. Tenho quase certeza de que estamos indo na direção certa. Está vendo aquelas árvores ali? Coriolanus viu uma área verde ao longe. Ele seguiu andando e pensando com carinho no beliche e que domingo era dia de mortadela frita com batata. Talvez ele não tivesse sido feito para ser apaixonado por alguém. Talvez fosse do tipo solitário. Coriolanus Snow, mais solitário do que apaixonado. Uma coisa podia ser dita sobre Billy Top. Ele exalava sentimentos intensos. Era isso que Lucy Gray queria? Paixão, música, bebida, luar e um garoto selvagem que englobasse isso tudo? Não um pacificador suado que apareceria na porta dela numa manhã de domingo com o lábio cortado e um saco de gelo derretido. Ele deixou que Sejanus fosse na frente e o seguiu pelo caminho de concreto sem comentar. Em algum momento, seu companheiro se cansaria e eles poderiam voltar e botar as cartas em dia. Sejanus, Tigres, seus amigos, o corpo docente, todos estavam totalmente enganados sobre ele. Ele nunca fora motivado por amor e nem por ambição. Só queria receber seu prêmio e ter um emprego burocrático bom e tranquilo, que só cuidasse de papelada e deixasse tempo de sobra para ir a chás. Covarde e... Como o reitor Highbottom a chamou? Ah, sim, insípida. Insípido como sua mãe. Que decepção ele teria sido para Crassus Shantus Snow. Escuta, disse Sejanus, segurando o braço dele. Coriolanus parou e levantou a cabeça. Uma voz aguda corava o ar matinal como uma melodia melancólica. Maud Ivory?
Eles foram na direção da música. No fim de um caminho na extremidade da costura, uma casinha de madeira se inclinava em um ângulo precário, como uma árvore no vento forte. O caminho de terra de um jardim estava abandonado. Então, eles seguiram pelos amontoados de flores selvagens em vários estágios de florescimento e decomposição, que pareciam ter sido transplantadas sem muita lógica ou motivo. Quando chegaram aos fundos da casa, encontraram Maud Ivory em um vestido velho grande demais para ela e cantando em um degrau improvisado. Estava quebrando nozes com uma pedra em um bloco de concreto, batendo no ritmo da música. Oh, querida! Crack! Oh, querida! Crack! Oh, querida Clementina! Crack! Ela olhou para eles e sorriu quando os viu. Eu conheço você! Ela limpou as cascas do vestido e correu para dentro de casa. Corellano secou o rosto na manga e torceu para os lábios não estarem tão feios quando Lucy Gray aparecesse. Mas Maud Ivory saiu com uma sonolenta Barbie Azuri, que tinha prendido o cabelo em um coque apressado. Assim como Maud Ivory, ela tinha trocado o figurino do show por um vestido que poderia ser visto em qualquer pessoa do Distrito 12. Bom dia. Está procurando Lucy Gray? Ele é amigo dela, da capital, lembrou Maud Ivory. O que a apresentou na televisão, só que ele está quase careca agora. Ele me deu umas bolas de pipoca. Bom, nós gostamos do doce e agradecemos por tudo que você fez por Lucy Gray, disse Baba Azuri. Você vai encontrá-la na Campina. É pra lá que ela vai bem cedo para trabalhar, para não incomodar os vizinhos. Vou te mostrar. Faço questão. Maud Ivory pulou do degrau e segurou a mão de Corellanos, como se eles fossem velhos amigos. É por aqui. Sem nunca ter tido irmãos, nem outros parentes mais novos, Corellanos tinha pouca experiência com crianças, mas ele se sentiu especial pelo jeito como ela se conectou a ele, a mãozinha fria apertando a dele com confiança. Você me viu na televisão? Só naquela noite. A imagem estava nítida e The Member usou um monte de papel de alumínio. Normalmente a gente só pega estática, mas é um privilégio termos televisão, explicou Maud Ivory. A maioria das pessoas não tem. Não que a gente tenha muita coisa para assistir, além daquele noticiário chato. A doutora Gall poderia falar o quanto quisesse sobre envolver as pessoas nos jogos vorazes, mas se praticamente ninguém nos distritos tinha uma televisão que funcionava, o impacto ficaria confinado à colheita, quando todo mundo se reunia em público. Enquanto eles andavam na direção da floresta, Maud Ivory não parou de falar sobre o show da noite anterior e sobre a briga em seguida. Que pena que você levou um soco, disse ela, apontando para o lábio dele. Mas o Billy Tope é assim. Onde quer que ele vá, leva problemas junto. Ele é seu irmão? Perguntou Sejanos. Ah, não, ele é um Clade. Ele e Clark Carmine são irmãos. Nós somos todas primas Baird, as garotas. E The Member é uma alma perdida, disse Maud Ivory com segurança. Então Lucy Gray não tinha monopólio sobre o jeito estranho de falar. Devia ser coisa do bando. Alma perdida? Perguntou Corellanos. Isso mesmo. O bando encontrou The Member quando ele era bebê. Deixaram ele numa caixa de papelão na beira da estrada e agora ele é nosso. E quem fez isso se deu mal, porque ele é a melhor pessoa que tem, declarou Maud Ivory. Só não é de falar muito. Isso é gelo? Corellanos balançou o amontoado de cubos cada vez menor. É o que sobrou. Ah, Lucy Gray vai gostar. Nós temos geladeira, mas o freezer quebrou faz tempo. Parece coisa chique ter gelo no verão. É como flores no inverno. Coisa rara. Corellanos concordou. Minha avó planta rosas no inverno. As pessoas ficam loucas. Lucy Gray disse que você tinha cheiro de rosas, falou Maud Ivory. Sua casa é cheia de rosas? Ela planta no telhado, contou Corellanos. No telhado? Disse Maud Ivory, rindo. Que lugar bobo para flores. Elas não escorregam? É um telhado reto, bem alto, com muito sol.
Dá pra ver a capital toda de lá. Lucy Gray não gostou da capital. Tentaram matar ela, disse Maud Avery. É verdade, admitiu ele. Não poderia ter sido muito bom pra ela. Ela disse que você foi a única coisa boa de lá. E agora você está aqui. Maud Avery deu um puxão na mão dele. Você vai ficar aqui, né? O plano é esse, disse Coriolanus. Fico feliz. Gostei de você e isso vai deixar ela feliz. Àquelas alturas, os três tinham chegado no limite de um campo grande que descia até o bosque. Diferentemente da área feia na frente da árvore forca, aquela tinha grama alta, fresca e limpa, e áreas de flores selvagens coloridas. Lá está ela, com chamos. Maud Avery apontou para uma figura solitária em uma pedra. Usando um vestido cinza, Lucy Gray estava de costas para eles, a cabeça inclinada sobre um violão. Chamos? Quem era Chamos? Outro integrante do bando? Ou ele tinha interpretado errado o papel de Billy Top na vida dela, e Chamos era o namorado dela. Coriolanus botou a mão acima dos olhos para protegê-los do sol, mas só conseguiu ver Lucy Gray. Chamos? É a nossa cabra. Não se engane pelo nome masculino. Ela dá quase 4 litros nos dias bons, disse Maud Avery. Estamos tentando pegar nata para fazer manteiga, mas ela leva uma eternidade. Ah, eu adoro manteiga, disse Sejanus. Isso me lembra que me esqueci de te dar esse pão. Você já tomou café da manhã? É fato que não, disse Maud Avery, olhando o pão com interesse. Sejanus o entregou. Que tal voltarmos para casa para comer isso agora? Maud Avery prendeu o pão debaixo do braço. E Lucy Gray, esse aí? Perguntou ela, indicando Coriolanus. Eles podem se juntar a nós depois de terem conversado, disse Sejanus. Tudo bem, concordou ela, dando a mão para Sejanus. Talvez Barba Azul faça a gente esperar. Você pode me ajudar a quebrar nozes primeiro se quiser. São do ano passado, mas ninguém passou mal ainda. Bom, essa é a melhor proposta que me fazem em muito tempo. Sejanus se virou para Coriolanus. Nos vemos depois? Coriolanus pareceu constrangido. Estou bem? Está lindo. Acredite, esse lábio inchado combinou muito com você, soldado, disse Sejanus, e voltou na direção da casa com Maud Avery. Coriolanus ajeitou o cabelo e entrou na campina. Ele nunca tinha andado em grama tão alta, e a sensação das plantas fazendo cócegas nas pontas dos dedos aumentou seu nervosismo. Ia muito além das suas expectativas poder se encontrar com ela em particular, em um campo cheio de flores, com um dia inteiro pela frente. Era o oposto do que teria sido o encontro apressado no prego imundo. Por falta de palavra melhor, aquilo era romântico. Ele se aproximou o mais silenciosamente que conseguiu. Ela o intrigava, e ele aproveitou a oportunidade para observá-la desarmada das defesas habituais. Ao chegar mais perto, Coriolanus ouviu a música que ela estava cantando, enquanto dedilhava suavemente o violão. Você vem para a árvore, onde eles enforcaram um homem que dizem que matou 3. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Ele não reconheceu a canção, mas se lembrou do enforcamento do rebelde 2 dias antes. Ela estava lá? Teria sido a inspiração para a música? Você vem para a árvore, onde o homem morto clamou para que seu amor fugisse. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Ah, sim. Era o enforcamento do Arlo. Porque em que outro mundo um morto clamaria para que seu amor fugisse? Corre! Corre, Liu, corre! Alguém precisaria desses tordos anormais para isso. Mas quem ela estava convidando para se encontrar com ela na árvore? Poderia ser ele? Será que ela planejava cantar aquilo no sábado seguinte como uma mensagem secreta para que ele a encontrasse à meia-noite na árvore forca? Não que ele pudesse, jamais teria permissão de sair da base naquele horário.
mas ela não devia saber disso. Lucy Gray estava cantarolando, testando acordes diferentes por trás da melodia, enquanto ele admirava a curva do pescoço dela, a delicadeza da pele. Quando chegou mais perto, ele acabou pisando em um galho velho, que quebrou com um estalo alto. Ela pulou da pedra e girou o corpo ao se levantar, os olhos arregalados de medo e o violão esticado, como se para bloquear um golpe. Por um momento, ele achou que ela fugiria, mas a surpresa mudou para alívio quando ela o viu. Lucy Gray balançou a cabeça, o mais próximo que já tinha ficado do constrangimento, enquanto apoiava o violão na pedra. Desculpe, ainda estou com um pé na arena. Se sua breve incursão nos jogos vorazes o deixara nervoso e cheio de pesadelos, ele só podia imaginar o mal que tinha feito a ela. O mês anterior virara a vida dele de cabeça para baixo e as havia mudado irrevogavelmente. Era triste, pois ambos eram pessoas excepcionais, a quem o mundo tinha reservado o tratamento mais cruel. Sim, deixa uma impressão e tanto, disse ele. Eles ficaram parados por um tempo, um absorvendo a presença do outro, antes de se aproximarem. O saco de gelo escorregou da mão de Coriolanus quando ela passou os braços em volta dele, aninhando o corpo no dele. Coriolanus a prendeu no abraço, lembrando o medo que tinha sentido por ela, por si mesmo, e que não havia ousado fantasiar sobre aquele momento, pois parecia inalcançável. Mas lá estavam eles, seguros em uma linda campina, a 3.000 quilômetros da arena, banhados pela luz do dia, mas nenhum raio de sol entre os dois. Você me encontrou, disse ela. No Distrito 12? Em Panem? No mundo? Não importava. Você sabia que eu encontraria. Esperava que encontrasse. Não sabia. A sorte não parecia estar ao meu favor. Ela se afastou o suficiente para soltar a mão e passou os dedos nos lábios dele. Ele sentiu os calos das cordas do violão, a pele macia ao redor, enquanto ela examinava o ferimento da noite anterior. E então, quase timidamente, ela o beijou, provocando ondas de choque pelo corpo dele. Ignorando a dor nos lábios, ele retribuiu, faminto e curioso, todos os nervos do corpo despertos. Ele a beijou até os lábios começarem a sangrar um pouco, e teria continuado, se ela não tivesse se afastado. Aqui, disse ela. Lembra a sombra? O restante do gelo estalou sob seu pé, e ele pegou a sacola. Para você. Ora, obrigada. Lucy Gray o puxou para se sentar na base da pedra. Pegou o saco, mordeu um canto do saco plástico para fazer um buraquinho e o ergueu, para permitir que a água do gelo derretido pingasse na boca. Ah, isso deve ser a única coisa fria que vai ter aqui até novembro. Ela apertou o saco, borrifando de leve no rosto. É maravilhoso. Inclina a cabeça. Ele inclinou a cabeça para trás, sentiu a água respingar nos lábios e lambeu a tempo de outro beijo longo. Ela puxou os joelhos. E então, Coriolanus Snow, o que você está fazendo na minha campina? O que, de fato? Só passando um tempo com a minha garota, respondeu ele. Nem consigo acreditar. Lucy Gray observou a campina. Nada depois da colheita pareceu muito real. E os jogos foram um pesadelo. Para mim também. Mas quero saber o que aconteceu com você. Longe das câmeras. Eles ficaram sentados lado a lado, os ombros, as costelas, os quadris encostados, as mãos entrelaçadas, trocando histórias, como trocaram água gelada. Lucy Gray começou com um relato sobre os primeiros dias dos jogos, quando ela se escondeu com Jessup, que estava cada vez mais doente de raiva. A gente ficava indo de um lugar para o outro naqueles túneis. Parece um labirinto lá. E o pobre Jessup ficando mais doente e mais maluco a cada minuto. Naquela primeira noite, nós dormimos perto da entrada. Foi você, não foi? Que foi buscar Marcos? Fomos eu e os Sejanos. Ele entrou escondido pra... Bem, eu nem sei direito pra quê. Para fazer algum tipo de protesto. Me mandaram buscá-lo, explicou Coriolanus. Foi você que matou Bobbin? Perguntou ela baixinho.
Ele assentiu. Não tive escolha. E depois outros 3 tentaram me matar. O rosto dela ficou sombrio. Eu sei. Eu os ouvi se gabando quando voltaram das roletas. Achei que você estivesse morto. Me assustou a ideia de perder você. Só fui respirar quando você enviou a água. Então você sabe como foi pra mim o tempo todo. Eu só conseguia pensar em você. E eu em você. Ela dobrou os dedos. Fiquei segurando aquele estojo de pó com tanta força que dava pra ver a marca da rosa na palma da minha mão. Corellano segurou a mão dela e beijou a palma. Eu queria tanto ajudar. Me senti tão inútil. Lucy Gray acariciou a bochecha dele. Ah, não. Eu sentia você cuidando de mim. Com a água, a comida... E acredite, matar o Bobbin foi importante. Apesar de eu saber que deve ter sido horrível pra você. Com certeza foi pra mim. Lucy Gray admitiu ter matado 3 pessoas. Primeiro, Wolve, apesar de não ter sido proposital. Ela simplesmente deixou uma garrafa de água com alguns goles e um pouco de pó, como se tivesse sido derrubada sem querer nos túneis. E Wolve foi quem encontrou. Eu estava mirando na coral. Ela alegou que Reaper, cuja poça ela tinha envenenado, tinha contraído raiva quando Jessup cuspiu no olho dele no zoológico. No fim das contas, foi misericórdia. Eu poupei do que Jessup passou. E matar Treat com a serpente foi legítima defesa. Ainda não sei bem por que aquelas cobras me amaram tanto. Não estou convencida de que tenha sido meu canto. Serpentes não escutam bem. Ele contou para ela sobre o laboratório, Clemência e o plano da doutora Gall de soltar as serpentes na arena, e como ele largou secretamente o lenço que tinha sido do seu pai no tanque, para que ficassem acostumadas com o cheiro dela. Mas encontraram um lenço cheio de DNA de nós 2. E é por isso que você está aqui? Não pelo veneno de rato no estojo de pó? É, disse ele. Você me salvou brilhantemente disso. Eu me esforcei. Ela pensou por um minuto. Bom, então é isso. Eu te salvei do fogo e você me salvou das serpentes. Somos responsáveis um pela vida do outro agora. Somos? Perguntou ele. Claro. Você é meu e eu sou sua. Está escrito nas estrelas. Não dá para fugir disso. Ele se inclinou e a beijou, sufocado de felicidade, porque apesar de não acreditar em escritos celestiais, Lucy Gray acreditava, e isso bastaria para garantir a lealdade dela. Não que a lealdade dele estivesse em questão. Se ele não tinha se apaixonado por nenhuma das garotas da capital, era improvável que uma do Distrito 12 pudesse ser uma tentação. Uma sensação estranha no pescoço chamou a atenção dele, e ele encontrou Chamo saboreando sua gola. Ah, oi. Posso ajudar, moça? Lucy Gray riu. Até que pode, se quiser. Ela precisa ser ordenhada. Ordenhar. Não sei nem onde começar, disse ele. Com um balde, em casa. Ela borrifou um pouco de água gelada na direção de Chamos e a cabra soltou a gola. Lucy Gray rasgou o saco, pegou os 2 últimos cubos, botou um na boca de Coriolanus e o outro na dela. Como é bom ter gelo nessa época do ano. Um luxo no verão e uma maldição no inverno. Não dá para simplesmente ignorar? Perguntou Coriolanus. Não aqui. Em janeiro, nossos canos congelaram e tivemos que derreter pedaços de gelo no fogão para ter água. Para 6 pessoas e uma cabra. Você ficaria surpreso com o trabalho que isso dá. Era melhor quando a neve vinha, derrete bem rápido. Lucy Gray segurou a guia de Chamos e pegou o violão. Deixa comigo. Coriolanus apanhou o instrumento e se perguntou se ela confiaria o violão a ele. Lucy Gray o entregou com facilidade. Não é tão bonito quanto o que Pluribus nos emprestou, mas serve para pagar nossa sobrevivência. O problema é que estamos ficando sem cordas e as caseiras não prestam. Você acha que se eu escrevesse para Pluribus, ele me mandaria algumas? Aposto que deve ter algumas sobrando da época da casa noturna. Posso pagar. Ainda tenho boa parte do dinheiro que o reitor Highbottom me deu.
Coriolanus parou na mesma hora. O reitor Highbottom? O reitor Highbottom te deu dinheiro? Deu, mas foi meio na surdina. Primeiro ele pediu desculpas pelo que eu tinha passado, e depois enfiou um bolo de dinheiro no meu bolso. Fiquei feliz em aceitar. O bando não tocou quando eu estava fora. Estavam abalados demais com a ideia de me perder. É por isso que eu posso pagar pelas cordas se ele quiser ajudar. Coriolanus prometeu pedir na carta seguinte, mas a notícia da generosidade discreta do reitor Highbottom o abalou. Por que o mal encarnado ajudaria sua namorada? Respeito? Pena? Culpa? Um capricho induzido pelo morfináceo? Ele refletiu enquanto os dois andavam até a varanda da frente da casa dela, onde ela prendeu os chamos num poste. Entre. Venha conhecer minha família. Lucy Gray segurou a mão dele e o guiou até a porta. Como está, Tigres? Eu queria poder ter agradecido a ela em pessoa pelo sabonete e pelo meu vestido. Agora que estou em casa, pretendo enviar uma carta para ela e talvez uma música, se eu tiver uma ideia boa. Ela ia gostar, disse Coriolanus. As coisas não estão muito bem lá em casa. Sei que devem sentir sua falta. É mais do que isso? Perguntou ela. Antes que ele pudesse responder, eles entraram na casa. Consistia em um aposento grande e aberto, e no que parecia uma área de dormir no mezanino. Na parte de trás, um fogão a carvão, uma pia, uma prateleira de louças e uma geladeira antiga formavam a cozinha. Uma arara com figurinos ocupava a parede direita, a coleção de instrumentos à esquerda. Havia uma televisão velha com uma antena enorme que se abria como um chifre, cheia de pedaços retorcidos de papel alumínio, em cima de uma caixa. Fora algumas cadeiras e uma mesa, o local era desprovido de móveis. The Member estava recostado em uma das cadeiras, segurando o bandolim no colo, mas sem tocar. Clerk Carmine botou a cabeça para fora do mezanino, olhando descontente para Barba Azul e Maud Ivory, que parecia ter chegado a um estado de indignação. Ao vê-los, ela se aproximou correndo e começou a puxar Lucy Gray para a janela que dava vista para o quintal. Lucy Gray! Ele está causando confusão de novo! Vocês deixaram ele entrar? Perguntou Lucy Gray, parecendo saber de quem ela estava falando. Não, ele disse que queria o resto das coisas dele. Nós jogamos lá atrás, disse Barba Azuri, os braços cruzados em reprovação. E qual é o problema, então? Lucy Gray falou calmamente, mas Coriolanus sentiu a mão dela apertar. Aquilo, disse Barba Azuri, indicando a janela dos fundos. Ainda sendo puxado, Coriolanus foi atrás de Lucy Gray e olhou para o quintal. Maud Ivory se espremeu entre os dois. Sejanus deveria estar me ajudando com as nozes. Billy Tope estava ajoelhado no chão, uma pilha de roupas e alguns livros ao lado. Ele estava falando rapidamente, enquanto fazia algum tipo de desenho na terra. Periodicamente, ele fazia gestos, apontava para lá e para cá. Na frente dele, apoiado em um joelho, Sejanus estava ouvindo com atenção, assentindo para demonstrar compreensão e fazendo perguntas ocasionais. Apesar de a visão de Billy Tope no que ele agora considerava seu território o irritar, Coriolanus não viu muito motivo de preocupação. Ele não podia imaginar o que ele e Sejanus tinham a discutir. Teriam eles encontrado um ressentimento em comum, tipo as famílias não os compreenderem, para choramingarem juntos? Você está preocupado com Sejanus? Ele está bem. Ele conversa com todo mundo. Coriolanus tentou identificar o desenho de Billy Tope na terra, mas não conseguiu. O que ele está desenhando? Parece que está dando algum tipo de orientação, disse Barba Azuri, pegando o violão da mão dele. E se eu tiver certa, seu amigo precisa ir para casa. Eu cuido disso. Lucy Gray começou a soltar a mão de Coriolanus, mas ele a segurou. Obrigada, mas você não precisa resolver todas as minhas questões. Está nas estrelas, eu acho, disse Coriolanus, com um sorriso. Estava mesmo na hora de confrontar Billy Tope e estabelecer algumas regras. Billy Tope tinha que aceitar que Lucy Gray não era mais dele, mas pertencia de forma firme e eterna a Coriolanus. Lucy Gray não respondeu, mas parou de tentar soltar a mão. Enquanto eles passavam silenciosamente pela porta aberta dos fundos, o brilho do sol de agosto, agora alto no céu, o fez apertar os olhos.
Os dois lá fora estavam tão absorvidos na conversa que Billy Top só reagiu quando ele e Lucy Gray pararam diretamente ao lado, limpando a imagem da terra com a mão. Sem a dica de Barba Azul, Coriolanus não teria tido a menor noção do que se tratava, mas no fim das contas, ele reconheceu a imagem quase imediatamente. Era um mapa da base.